Olá, meu nome é Paula e juntamente com a aluna Mariana nós vamos apresentar este vídeo falando sobre o trabalho Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí, análise do potencial energético e dimensionamento de um aterro sanitário. Além de nós duas, a equipe é composta pelo João, a Juliana e a Thelma, e esse trabalho é da disciplina de resíduos sólidos ministrada pela professora doutora Regina Nandelli. Vamos começar falando sobre os resíduos sólidos urbanos, que são os materiais sólidos ou semissólidos e ainda também fazem parte líquidos e gases presentes em embalagens oriundas da atividade humana. Esses resíduos sólidos, eles precisam de técnicas para serem processados para então ter uma disposição final, ou seja, eles não podem ser descartados diretamente na rede coletora de esgoto ou na natureza. A diferença entre resíduos sólidos e o rejeito é que o rejeito ele não tem essa possibilidade de aproveitamento energético ou de processamento, então ele sofre direto uma disposição final. Nós temos ainda que o desenvolvimento industrial conciliado com o grande aumento da população tem gerado uma grande disponibilidade de produtos no mercado que são consumidos e depois descartados. E esse descarte tem cada vez aumentado, então tem maior disposição de resíduos para serem tratados. Isso causa uma problemática tanto do ponto de vista poluidor para o meio ambiente e também de risco para a saúde pública, porque o resíduo sólido ele propicia um ambiente de proliferação de vetores de doenças. Nesse contexto, nós temos o gerenciamento integrado para resíduos sólidos que é necessário. Esse gerenciamento é o conjunto de atividades diretas ou indiretas que incluem desde a coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos. As alternativas de tratamento que nós temos é a compostagem, reciclagem, incineração e a disposição em aterro sanitário. A disposição em aterro sanitário é interessante porque ela tem o potencial de aproveitamento energético do biogás para geração de energia, só que apenas 12,6% do resíduo é destinado para o aterro sanitário. Nessa imagem nós temos uma esquematização do gerenciamento integrado. Nós partimos da coleta do lixo, depois nós temos uma triagem, separando os rejeitos, que tem a disposição final direta, a fragmentação orgânica, que é destinada para a compostagem, que vai resultar em um adubo orgânico que pode ser aproveitado, e os recicláveis que serão recuperados. O Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí é composto pela cidade de Cabreúva, que é uma aglomeração urbana de Jundiaí, Indaiatuba, que é da mesma região de Campinas, e Itu e Salto, que são da região metropolitana de Sorocaba. A metodologia partiu primeiramente do entendimento da gestão do resíduo sólido urbano. Por quê? O resíduo sólido urbano ele diferencia entre si, em suas parcelas, na sua origem. Nós temos os domiciliares especiais, os públicos e os de fontes especiais. Isso implica em composições diferentes e diferentes níveis de periculosidade. Isso nos traz também a possibilidade de analisar se é mais viável redução, reuso ou reciclagem desse material. Nós obtivemos as informações populacionais, dados populacionais no IBGE, e os de geração de resíduos no SNIS. As projeções populacionais foram feitas utilizando o método logístico, que foi o método que se apresentou mais adequado, ou seja, aproximou mais essa projeção de um cenário possível de ser real de acontecer. E utilizamos também os modelos da Agência de Proteção Ambiental Americana. Para o balanço energético, utilizamos o ARM e a quantidade gerada de biogás em aterros sanitários, o LANGEN. Bom, a projeção das quantidades de resíduos sólidos. Os aterros a gente considerou a projeção de um projeto de 20 anos, e para isso nós temos a avaliação do crescimento populacional, então fizemos a projeção populacional, utilizando crescimento logístico, mas ainda tínhamos de alternativa utilizar a projeção aritmética, geométrica ou da taxa decrescente de crescimento. E aí nós temos a geração de resíduos sólidos em toneladas por habitante por ano, para cada uma das cidades e do consórcio. Bom, nós consideramos também, para o cálculo do aterro com e sem um pátio de compostagem, um acréscimo de 1% anual na geração desses resíduos por habitante. E também que o percentual de matéria orgânica é de 60% na composição gravimétrica.
A quantidade total de resíduos sólidos é dada pela geração per capita mais esse acréscimo multiplicado por uma turbina de 4 projetada. MW e não 400 MW. Estimativa da emissão de gases de efeito estufa do ARM. Nós utilizamos a planilha ARM e obtivemos a composição gravimétrica baseada na média do Brasil em 2008. Então, essa composição foi aplicada para a tonelada obtida acumulada do consórcio, para que a gente obtivesse em toneladas o correspondente a cada porcentagem dos resíduos, nas classes de papel, metal, plástico, vidro, matéria orgânica e outros. A partir daí, nós criamos três cenários para análise. O cenário base, que considera como destino final aterro sanitário. O cenário 1, que considera que o resíduo orgânico vai para compostagem e o não orgânico para reciclagem. O cenário 2 tem como destino principal aterro sanitário e as menores parcelas para incineração e reciclagem. E o cenário 3 divide uniformemente os resíduos entre reciclagem, incineração e aterro. Nessa tabela nós podemos ver a disposição dessas toneladas em cada uma das classes e para cada cenário as quantidades utilizadas, partindo das porcentagens obtidas. Bom, análise da viabilidade de utilização de biogás no aterro. Nós utilizamos o método Langen e nós temos que a emissão de metano, biogás em metros cúbicos, a potência em megawatts, a quantidade de turbinas necessárias, que será obtida, e a energia disponível em megawatts por hora. Esse método também considera que a taxa de coleta dos resíduos sólidos é de 100%, a taxa de captação de biogás é de 60% e a taxa de geração de metano é 0,05. Também tem que a capacidade potencial de geração do metano é 170 metros cúbicos. Nós temos três etapas principais. A primeira é a queima dos resíduos sólidos em caldeiras, a geração do biogás e, por último, a reutilização da energia. Isso implica um ganho econômico para o local e também diminuição do risco de contaminação. Agora nós falaremos um pouco dos resultados de discussões. Após a escolha do método de crescimento logístico, obteve-se para as 4 cidades a projeção populacional até o ano de 2037. E a partir dos dados de geração de resíduos de sólidos urbanos per capita, conseguiu-se a quantidade acumulada de resíduos sólidos no período desejado. Os resultados estão expressos nessa tabela da projeção populacional para 2037 de todas as cidades do nosso consórcio e a projeção de resíduos sólidos urbanos por toneladas habitante por ano. E na próxima tabela nós conseguimos os dados gerais para o dimensionamento do aterro, que no caso é a soma de geração de resíduos acumulados de todas as cidades, e o consumo per capita, e também a soma das populações. Através desses dados nós conseguimos os dados necessários para o dimensionamento do aterro sanitário e também para o dimensionamento da leira de compostagem. Na projeção de emissão de gases do efeito estufa, o que acontece? A planilha WARM, após a inserção dos cenários, forneceu diversos valores de emissão de gases do efeito estufa e uso de energia. Os resultados para cada um deles estão nessas tabelas. E, além disso, o programa realizou comparações de economia na emissão de gases e no gasto de energia com emissões de veículos passageiros, galões de gasolina e botijões de gás propano, entre outros. Então, nós podemos ver que ele fez uma comparação, na equivalência da redução das emissões de cada cenário. E também podemos perceber que no cenário 1 há a maior redução nas emissões de gases de efeito estufa, porém, o uso de energia é maior do que o cenário base. E no cenário 2 tem o menor uso de energia e redução da emissão de gases. A escolha do melhor cenário depende do custo de energia e do quanto sua produção emite gases. Caso ela for barata e emitir pouco, o primeiro cenário é o ideal. Mas se ela for cara e produzir muitos gases, o cenário 2 é de longe o melhor cenário. Quanto à análise de viabilidade do biogás no aterro, foi utilizado, como explicado na metodologia, o Langen. Os resultados mais interessantes calculados pelo Langen e são sintetizados nessa tabela, e é interessante perceber que não há dados de geração de biogás no ano de 2017, visto que é o ano quando o projeto ele vai ser implementado.
ainda falando um pouquinho da análise de viabilidade do biogás, com base no artigo The Electric Energy Potential of Landfill Biogás in Brazil, a geração de energia através do biogás é recomendada em cidades com populações superiores a 193 mil habitantes. No consórcio escolhido, que é o nosso consórcio, na cidade de Salto, Indaiatuba, Cabreúva e Itu, essa população ela já é atendida desde 2017. Contudo, de acordo com os cálculos, o sistema do uso de biogás só é viável a partir do ano de 2029, trabalhando com uma turbina a gás de 400 MW, quando haverá gás suficiente para a produção de energia para a turbina considerada. Bom, as conclusões com o artigo foi possível estudar as reduções de emissão de gases com o gerenciamento dos resíduos sólidos pelos diferentes tratamentos possíveis, além de analisar o potencial energético de um aterro sanitário através da geração de biogás. Com a projeção populacional para 2037, utilizando os dados do SNIS, estimou-se uma geração de resíduos per capita igual a 1,176 kg por habitante dia, como expresso aqui. Assim, dimensionou-se um aterro de aproximadamente 206,25 hectares e um pátio de compostagem, se construído, com cerca de 15,18 hectares. A partir de estudos sobre os cenários em que se pouparia mais emissões de gases e energia, entendeu-se que esta varia de acordo com o custo da energia e do quanto sua produção emite gases. Caso ela seja barata e emita pouco gás, o cenário ideal é aquele que prioriza como destino a compostagem e reciclagem. Contudo, caso ela seja cara e produza muitos gases, o cenário em que é de longe o melhor é aquele que foca no uso do aterro sanitário. E analisando o potencial energético do biogás gerado pelo aterro dimensionado, percebeu-se que o uso para energia apenas se torna viável após certo período de tempo, apenas em 2029 no caso do nosso consórcio, considerando uma turbina a gás de 400 MW. Corrigindo, considerando uma turbina de 4 MW e não 400 MW.